Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês soubessem que eu já tentei começar a gravar essa aula algumas vezes, tudo que vocês pudessem imaginar para atrapalhar aconteceu. E eu comecei bem mais cedo hoje para criar esse tempo, mas estamos aqui. Então, se você está assistindo essa aula, porque deu tudo certo. Apesar, por exemplo, ontem a internet atrapalhou bastante aqui, né? Tô com bastante interferência, não sei se é o meu fone, preciso comprar microfone, então quem sabe até o final desses 40 dias vamos ter novidades com um fone novo aqui para melhorar. Né? E eu espero realmente, gente, que esteja fazendo diferença na vida das pessoas, de uma só pessoa, para mim já é muito importante, porque esse conhecimento, né, eu não que vem de livros apenas, tá? Lógico, é base de muito estudo, muito ler, né? Mas também tem uma base espiritual para vocês. Então, assim, para mim, da forma que eu recebi em vocês, tá? Não vou me aprofundar muito nisso agora, porque eu não quero que isso seja né, exposto nesse momento, mas assim, realmente tenho muito carinho por todo esse conteúdo que eu recebi. Tanto é que esse conteúdo que eu estou partilhando com vocês, hoje eu tô até meio emocionada, gente, porque tem acontecido muitas coisas, assim, no meu dia a dia, né, na parte espiritual mesmo, e que hoje, principalmente, estou um pouco mais emocionada, mas esse conteúdo, especialmente, fez eu romper com muitas coisas, sabe? E eu não me arrependo de forma alguma, até porque a, a base que eu tenho hoje, a estrutura, a presença, ela transcende a muita coisa, sabe? Mas realmente a gente abre mão de muita coisa para poder viver a verdade, sabe? Romper com o sistema não é fácil. Não é fácil, exige a gente realmente sair de perto de pessoas que a gente ama, a ir na contramão de muita coisa. Tem muitas vezes que eu me sinto como a abertura ali do The Chosen, aquele peixinho na contramão, sabe? Então, mas realmente eu estou partilhando aqui já nessa introdução com vocês que hoje são 10 dias, e a gente chegou em 10 dias, né? Isso é muito bom, porque eu percebo que também é evolução no sentido de sair da minha zona de conforto e partilhar isso com alguma pessoa que vai fazer uma transformação. Eu recebi algumas mensagens muito carinhosas e eu fico bem contente, tá? Por mais que não seja fácil, mas eu sinto que eu estou entregando, transbordando aquilo que Deus pediu para me transbordar, sabe? Os estudos fala de uma forma lógica que vocês nunca ouviram falar, e o que acontece? O mal da sociedade é separar o espiritual, o sobrenatural, né? Da parte biológica e humana. Então, não compreender a verdade a fundo. Então, fiquem comigo até o final, que vocês vão entender que eu vou explicar realmente toda essa base que a gente tinha. Hoje é a segunda parte de Provérbios, tá?
entrou uma ligação aqui agora e ela não saía, e eu sei que eu não posso colocar em modo avião porque o aplicativo que eu uso já silenciei, tentei fazer o máximo que eu pude, sim. Meu celular ele travou por conta da nuvem, mas mesmo assim, meu computador eu fui fazer aqui agora, travou também, disse que eu tive que descarregar um monte de coisa, pendurada na, na tomada, que ficou sem bateria. Então, assim, ou é pra mim, mas que firme e forte, mande boas energias pra mim, porque estamos juntos. Realmente, a conexão da sabedoria é Jesus. Provérbios 8, segunda parte. O Eterno me criou. Isso aqui é Provérbios 8, versículo 22 e 23, tá, gente? O Eterno me criou, início de sua obra, de seus feitos mais antigos, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes da origem da terra. E estamos faltando, por isso que eu falei que eu separei em duas partes, porque as palavras que são ditas nesses provérbios, tá? Jesus é a sabedoria. Paulo fala sobre isso, eu vou colocar os versículos depois que Paulo fala sobre isso. Apocalipse explica sobre isso. O texto diz: então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me, regozijando-me no seu meio. A decodificação. Em altos níveis de consciência, compreende-se que a criação não foi um ato de esforço ou sofrimento, mas de alegria e expansão. Quando você se alinha com Provérbios 8, você sai do modo de sobrevivência animal e medo e entra no modo de co-criador com a fonte. Então, gente, deixa eu continuar, daí depois eu explico. A vida deixa de ser uma luta contra a Matrix e passa a ser uma expressão de deleite e maestria sob o plano físico, unidade, Shalom. Toda vez que você imaginar, tentar lutar contra a Matrix, você vai perder. Todas as vezes. Porque a Matrix, ela opera exatamente nessa frequência. Na frequência de luta, na frequência de dualidade. Você sai do Shalom. Eu acho que por isso que hoje eu estou com a minha frequência, deu uma baixada na minha frequência, porque eu me senti muito, exatamente, eu exalei hoje, da hora que eu acordei, até nesse momento, com o versículo que fala, o zelo por sua casa me consumirá. E não é a casa física, gente. É o zelo sobre o Espírito Santo de Deus, sabe? Ver tanta. E por isso que eu não entro tanto na internet. Eu fico muito fora, fico meses e meses fora da internet. Porque você vê tanta hipocrisia, tanta gente querendo defender o evangelho, mas envergonhando o evangelho. Então, todas as vezes que a gente olha querendo falar que a gente sabe sobre a Matrix, mas está vibrando em dualidade, em polaridades, em querer brigar, sabe? Por mais que você queira, a gente tem que falar sobre a verdade, expor a verdade, mas até o ponto em que você não abaixe o nível da sua frequência, tá? Porque senão a gente perde a proteção da gente. O mundo explica, sabe? Deus o mundo explica que Deus criou, né, a Matrix, a religião e muitos teólogos ensinam como se Deus tivesse criado um monte de pessoas como formiguinhas e colocado aqui na Terra, e é um grande sofrimento e que aqui é como se fosse apenas um teste para ver quem sofre
mas para alcançar logo o céu. E essa não é a verdade, gente. Sim, nós temos os sofrimentos que nós temos que enfrentar é contra nós mesmos, tá? E eu falo contra nós mesmos porque a luta não é só contra o homem, só contra a carne, mas contra as coisas que vêm para nos afastar da unidade de Deus. E essas coisas, elas operam diretamente dentro da nossa consciência, da nossa mente, tá? Então, quando a gente entende os versículos, por exemplo, acabamos de citar aqui Provérbios 8, especialmente nessa questão da criação do mundo. Foi sim uma contração. O Eterno se contraiu, porque se ele criasse todas as coisas sem se contrair, tudo que ele criou iria explodir, iria ser aniquilado com a sua glória imediatamente, porque o poder dele é excelso, contraiu. Tem um termo chamado Tizim-Tizum, que ele se contraiu, e talvez, se você quiser encontrar um pouco sobre isso, as pessoas não gostam que falam sobre termos, mas que é termos relevantes, tá, gente? Então, essa contração é a mesma contração, no sentido, podemos não falar que é a mesma no sentido literal, mas para que a gente conecte as contrações da hora do parto, tá? Que a mulher tem. Só quem teve partos naturais aqui sabe, gente. É a contração. Então, foi como se o Eterno se contraísse no infinito, se escondesse na imensidão no infinito, para que ele criasse a sabedoria dele, tá? Isso que eu tô falando, no Antigo Testamento, fala muitos lugares, inclusive um apócrifo que a Igreja Católica tem na Bíblia, mas que a Igreja Protestante não tem, que é o livro da sabedoria, que fala que é a sabedoria de Salomão, mas não foi Salomão que escreveu, tá, gente? Tanto é que o próprio prefácio fala que não poderia ser ele, que é outra época, mas o título tá Sabedoria de Salomão. Eu posso, algum momento, vir falar só sobre esse livro, tanto que eu recebi a coisa mais linda, então posso dizer que é um dos meus livros favoritos, e eu tenho os meus motivos. Eclesiástico também é um apócrifo perante os protestantes e a igreja protestante e os judeus, mas dentro da igreja católica eles têm esse livro, que também fala a mesma coisa sobre a sabedoria de Deus, tá? Que ela foi criada, ela foi gerada antes de todas as coisas. É como se fosse a mão de Deus. Quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, fala que ele escreveu com os próprios dedos. Esses próprios dedos é a sabedoria de Deus, tá? Então, a sabedoria de Deus é o agir dele na matéria, tá? Porque Deus se nós ficássemos frente a frente, face a face, com Deus, a gente seria destruído pela sua glória, tá? Então, para a gente entender, gente, que que a gente tem que sair a sobrevivência animal do medo e entrar no modo de co-criador com a fonte, né? Modo de shalom, de unidade. Vamos avançando. E tudo isso, gente, que eu estou falando para vocês, e tem uma coisa muito importante, tá? Que eu preciso compartilhar com vocês. A gente tem que prestar muita atenção, porque existem termos, tá? O livro de Eclesiástico exatamente fala sobre isso, que existem termos que é dito em hebraico que não dá para se traduzir em outra língua, tá? Por exemplo, sabe aquelas coisas que a gente fala aqui no Brasil, alguma coisa que a gente fala no Brasil que está chovendo canivete? Não tem como você expressar isso. É um exemplo bem raso, mas para vocês compreender que a língua hebraica, termos existentes, por exemplo, quando fala ao raiar do dia para o hebraico, para o judeu, é diferente do raiar do dia para o brasileiro. O raiar do dia para o brasileiro, aqui onde estamos vendo, o raiar, e em muitos outros lugares também, o raiar do dia seria ali quando o sol está nascendo.
Mas para os judeus, eles estão conectados com Gênesis, é na brisa da tarde, tá? Que é o raiar do dia. Quando nasce a primeira estrela, é o raiar do dia. Então, entende que quando você vai, a pessoa foi traduzir do hebraico para o grego e depois, igual um telefone sem fio, perdeu-se conexão com muita coisa, tá? Então, não vou me aprofundar muito e se for da permissão de Deus, assim, Deus queira que eu venha falar mais para vocês sobre essas questões, que existe muita manipulação por conta das traduções, tá, gente? Vamos traçar a linha perfeita que une o Antigo Testamento, Provérbios 8, 22, os apócrifos, Sabedoria 1, 6, 7, e o Novo Testamento, Colossenses 1, 15, Apocalipse 3, 14, e a biologia da transmutação absoluta. Jesus não venceu o mundo apenas de forma conceitual ou teológica. Ele venceu na matéria, alterando o código da genética do carbono 12 e subjugando a biologia animal, tá, gente? Isso daí é uma coisa que o que eu estou trazendo aqui para vocês agora, ninguém quer falar, ninguém quer que saibam, tá? Mas isso é real. Existe uma corte celeste, todo mundo sabe disso, de Gênesis e Apocalipse, sabemos que existe uma corte celeste, sabemos que, por exemplo, Jó, quando Jó passou pelo que ele passou, ele foi acusado, que o acusador chegou perante Deus e falou assim, Jó só é desse jeito porque ele é cercado de bênçãos e riquezas e proteção, né? Então, o que aconteceu? Para que nós possamos entender, existe um júri, tá? Tanto é que quando o Caim errou lá, quando ele aniquilou o seu irmão, foi dito, a terra clama pelo sangue do seu irmão. Existe um júri, tá, gente? Então, uma corte celeste que julga todas as coisas e Deus é o justo juiz. Então, é apresentado as coisas perante ele. E agora, no fim dos tempos, muito mais, tá, gente? Então, vamos dar a continuidade. Ó, a genética. Isso daqui é uma coisa muito importante que a religiosidade deixa de explicar, porque eles vagam muito no sobrenatural. Peraí. Gente, vocês acreditam que eu desregulei tudo no negócio aqui? Só um pouquinho. Como que eu faço agora? Tem que minimizar. Só um pouco, gente, que sumiu meu slide. Para você está aparecendo, né? Para mim sumiu. Então, enquanto vai carregando aqui, eu vou falando. É importante que a gente fala exatamente sobre a biologia, tá? De Jesus. É muito importante que a gente tenha esse conhecimento para que fique muito mais claro o quanto foi essa vitória, porque é muito, muito maior do que as pessoas imaginam, tá? Gente do céu, eu tô falando. Eu tô falando que hoje não está fácil para mim. Nossa, deu um bug aqui. O que vocês acham disso, gente? A genética de Maria e a linhagem de Davi. O vaso de alta condutividade para que o Logos, a sabedoria primordial, o código-fonte do universo, criado antes da Terra, Provérbio 8, 22 fala isso, que acabamos de ler, pudesse ancorar na densidade da matrix. O recipiente biológico precisava ser impecável. A linhagem de Davi não era apenas um direito legal. Gente, as pessoas têm que compreender isso. Que não era apenas um direito legal ao trono, era uma linhagem de pureza de informação genética, gerações de homens que preservavam certas práticas rituais e pureza celular e viviam com fé. Vocês lembram? Várias vezes vocês vão compreender, por exemplo,
Daniel estava no meio da Babilônia. E ele não queria se corromper. O que ele fez? Ele fez um jejum e ele não comeu carne. Aí os outros pensaram, porque ele é vegano. Não, gente, porque a carne lá era sacrificada a ídolos. Eles comiam porcos, né? Carne de porco, que era a carne mais impura que existia na época. Né? Não vamos entrar nesse detalhe. Mas, por exemplo, a impureza para os pagãos, significava porta aberta com o mundo espiritual, tá? Eram ofertas para aqueles deuses. Então, Daniel se recusou a comer o alimento. Então, vocês vão perceber que a linhagem de Davi, tá? Por que eu trouxe esse exemplo? Porque aqui fala muito sobre isso. A pureza celular e viviam pela fé. Porque tem que conectar o corpo, a mente e o espírito, tá? Então, são pessoas que levavam muito à risca, tá? Tudo que foi ensinado. Tanto é que Salomão saiu fora. Ele saiu fora da curva. E quando ele saiu fora da curva, o que Deus falou? Que o reino ia sair das mãos dele, da linhagem dele, por um longo período, mas pela promessa de Davi, que Deus fez a Davi, ia ainda acontecer um ramo, ia vir do ramo de Davi, ia surgir o rei, o Messias, né? Mas isso é importante a gente entender sobre essa biologia, tá? E não é uma biologia, vamos entender, deixar muito claro, senão as pessoas começam a partir para a questão que aconteceu muitas coisas ruins na Terra por conta de povos, eu sou tal povo, eu sou... Não, gente, é sobre instruções, é sobre colocar em prática as instruções que Deus deu. E vocês vão entender exatamente isso nos últimos slides, que eu vou explicar exatamente sobre, não é sobre um povo, e sobre somente a genética, é sobre aqueles que ouviam a voz, e daí estava conectado, porque a biologia deles começavam... pela obediência, começava a seguir as instruções. Então, vocês vão entender que no fim, é muito claro isso, sobre não é um povo, não é uma religião, é sobre instrução, sobre pôr em prática. O útero de Maria, a arca da aliança biológica. Maria representa o barro no estado de máxima maleabilidade e pureza. Sua biologia, livre das inflamações crônicas do ego, do medo reptiliano e das toxicidade do mundo, possuía uma matrix celular de altíssima condutividade, rica em silício orgânico e colágeno puro, o verdadeiro. Aí, gente, fala assim, mas como que a gente sabia? Tá, se você estudar um pouco sobre o que eles comiam, você já vai perceber. Mas a segunda questão é pela prontidão. A pessoa que opera no medo, ela tem medo, principalmente, imagina o sistema de controle da época de Maria. Ela ia ser morta imediatamente após saber de todo esse do acontecimento, tá? Porque se eu chegar aqui para vocês agora e contar uma experiência mística e sobrenatural para vocês, no mundo que a gente está vivendo, por mais que tenha internet, eu só vou ser mais uma em 1 milhão. Mas, naquela época, a experiência que ela teve, existia até questão eu não quero usar muitos termos para não bloquear mais ainda. Mas, assim, ela corria risco de vida, tá? Mesmo assim, ela não operou no medo e na frequência da dualidade e na frequência do medo. O alinhamento das intenções. O final, o Fiat, nossa, eu escrevi errado. É o Fiat de Maria, Fiat. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi o colapso de função de onda que permitiu a luz primordial, onde os fluidos corporal respondeu à fonte e permitiu entrelaçar com o óvulo humano. O corpo de Jesus foi tecido com o carbono mais puro disponível do planeta, projetado desde o DNA para ser a antena perfeita para o espírito da sabedoria. Entende que a sabedoria, para ela se encarnar, ela precisava de uma biologia pronta.
e que não operasse na dualidade. Então, isso é algo que a religiosidade, como ela fica no extremo sagrado, e ela descarta muito a questão humana e biológica, né? Porque a palavra de Deus conta que ele precisou passar por toda a biologia, tá? Mas o que acontece? Não podemos também tirar toda a humanidade, mas também não podemos tirar a espiritualidade. E esse é o equilíbrio da árvore da vida, que a árvore da vida é a cruz, tá, gente? A cruz de Jesus. Mas não, a aula não é sobre a árvore da vida hoje. Então, os 40 dias de jejum no deserto. A vitória absoluta sobre o réptil após o batismo. Gente, desde ali, tudo aconteceu, né? Caim veio e começou a fazer aquelas coisas, depois os descendentes dele, Tubacaim, e daí foi, por aí vai. Um passava a perna no outro, até mesmo aqueles que tinham contato com Deus faziam coisas que hoje nós viríamos que não era muito natural. Por exemplo, Abraão entregou a sua esposa, dizendo que ela não era a esposa dele. Então, são certos tipos de coisas que as pessoas, mesmo que ouviam a voz do Criador, não estavam totalmente conectadas. Eu falo assim, no sentido de operavam no medo ainda, tá? Por quê? Por que Abraão falou, pode casar com ela, ela é minha irmã, Sara é minha irmã, não é minha esposa. Por que ele falou isso? Porque ele ficou com medo de morrer. Entende que as pessoas vibravam nisso? E o que acontece? Isso é a matéria, tá, gente? O corpo da gente vibra nessa, quer ver, a vitória absoluta sobre o réptil. O réptil, a parte do nosso cérebro que age como animal, precisava ser vencido sim, tá? Tanto é que Jesus passou por todas as fases para que ele santificasse, transformasse, transmutasse a matéria, para que nós pudéssemos percorrer o caminho, porque senão a gente nunca ia conseguir. Após o batismo, e o batismo aqui não é, eu estou falando os termos que ele vivia, se vocês pesquisar um pouco, chega um período do ano que chama imersão, isso acontece todos os anos, tá? Todos os anos. Então, Jesus fez a imersão lá com o João Batista, e é maravilhoso, estuda um pouco sobre a imersão, gente, é uma preparação em dias muito importante. Então, após o batismo, porque, gente, ele passou por todas as fases, ele passou por toda a matéria para transformar a matéria. Jesus é levado ao deserto. O deserto é o império do pó, da escassez e da morte, o quartel-general da Matrix. Os 40 dias de jejum não foram apenas um teste de resistência moral, foram a batalha biológica definitiva entre o Siciliano. A alquimia dos 40 dias de jejum. Do dia 1 ao dia 3, deixa eu abaixar. Do dia 1 ao dia 3, o fim do glicogênio, transição do combustível glicose e entra nas cetonas, né? Do 4 ao 20, autofagia máxima, purificação de 100% do carbono 12 e do DNA lixo. Do dia 21 ao 40, sobrevivência quântica, o cérebro reptiliano, copula, a pineal entra em fusão nuclear e aí começa a produzir o DMT, que nós falamos como que ele é produzido na aula de ontem, né? Então, quando a pessoa ela entra nesse estado, gente, ela já está operando, ela está circulando entre os mundos superiores e o mundo e o 3D, tá? Ela já tem acesso a outros planos, tá? Ela chegou no nível máximo, como a gente já explicou. E ele precisava passar por tudo isso para libertar o nosso corpo, libertar as amarras que nos prendia a matéria 3D. Vocês vão entender sobre os pregos daqui a pouco, eu vou te falar. O colapso do cérebro reptiliano. Por volta do terceiro dia
de jejum, a glicose acaba, o corpo entra em cetose profunda. À medida que os dias avançam, a autofagia atinge um nível nunca antes visto na história humana. O corpo de Jesus começou a consumir toda a célula velha, cada toxina, cada memória de dor herdada da linhagem humana. Vocês entendem que ele transformou sobrenaturalmente, conectado com a biologia, ele transformou toda a biologia humana, tudo aquilo que nós nunca poderíamos ter acesso, ele trouxe para nós, ele abriu esse caminho. Ao chegar perto ao chegar perto dos 40 dias, o cérebro reptiliano, o instinto animal de sobrevivência, que grita por comida, medo da morte e autopreservação, entra em desespero absoluto. E aqui, o diabo, a personificação do ego e do sistema de sobrevivência da Matrix, o tenta. Então, realmente, as coisas se personificam, gente, né? O que quer te prender, tudo aquilo que quer te prender na matéria, quer te fazer errar o alvo, quer te prender que você não saia da Matrix, ele pode sim se manifestar, mas temos autoridade sobre eles através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, através da coerência. Primeira tentação, pedras em pão. Básico e sobrevivência. Segunda, atirar-se do templo. A questão umbilical, aqui traz o orgulho e a vaidade. Vocês entendem que ele estava aqui, o cérebro reptiliano, que conseguiu se manifestar, tá? E para tentar ele, quis entrar no que mais a gente precisa combater, né? A questão, olha só para vocês verem. Poder e controle, né? Que é os reinos do mundo, atirar-se do templo, que é o orgulho, e pedras e pão. Então, vocês percebem aqui também que entra muito o quê? Primeiro, pedra e pão, ignorância, tá? E eu não estou falando só no sentido da ignorância de você chamar o outro pejorativamente de ignorante. É a falta do conhecimento que você não é... Você não é... Deixa eu pensar aqui um termo, gente. Você não é dependente daquilo. Isso é uma ignorância, tá? Quando você não sabe que você não é dependente nem só do pão vive o homem, foi o que ele falou, né? Depois sobre atirar-se do templo. Atirar-se do templo. Aqui é o orgulho. O que acontece? Ele sabia quem ele era. Gente, ele tinha todas as documentações para provar que ele era da linhagem real de Davi dos dois lados. Ele sabia o tamanho a imensidão que nenhum outro nessa terra existiu e nem vai existir que tem o poder e a autoridade que ele recebeu, tá? Mas o que acontece? Foi exatamente isso. Ele foi sendo tentado pelo orgulho, né? Pela ignorância, pelo orgulho e pelo ego. Tá? Então, isso, gente, vocês vão perceber que a gente passa por isso. Todo esse caminho, quando a gente está em ascensão, em elevação de consciência, tá? Em mortificar certas partes da gente para que a gente seja sabe? A gente passa por períodos dessa maneira, tanto na biologia, quanto no espiritual, quanto no mental, entende? Essas coisas, esse conhecimento, tá? Como eu disse na aula anterior, é necessário ruminar, tá? É necessário ir ruminando sobre isso. Jesus responde a todas as tentações a partir do córtex pré-frontal, unificando ao coração, a coerência, lembra, gente? Não só de pão viverá o homem. Ao recusar alimentar o réptil, Jesus destrona a biologia animal. O réptil morre de fome por dentro dele. O instinto de sobrevivência é totalmente subjugado pelo espírito. A fusão da pineal e a ativação do corpo de luz. Ao final dos 40 dias, com os fluidos internos purificados a níveis subatômicos,
o líquido cerebroespinal transformado em pura fibra óptica quântica. A pressão hidrostática na glândula pineal de Jesus causou uma ignição piezoelétrica contínua. A produção de DMT e compostos neurotransmissores superiores foi tão massiva que descompactou 100% o chamado DNA lixo. Ele reativou aquilo que foi desativado lá em Gênesis, tá, gente? Através da unidade, através da obediência, através dessa ele subjugou o animal, o réptil, tá? O divisor e o acusador que queria ter poder sobre a biologia dele, através das entregas de todos os antepassados, né, de todas as gerações que passaram. Os 98% adormecidos foram totalmente ativados. O código genético humano, Yud-Rei, Vav-Rei, assumiu o controle total sobre o átomo do carbono 12. Jesus não operava mais sobre as leis da termodinâmica da Matrix. Ele passou a ditar as leis para a matéria. É por isso que, logo após ele sair do deserto, ele começa a andar sobre as águas, multiplicar alimentos, curar enfermos e reconstruir o DNA dos cegos. Ele adquiriu a sabedoria sobre os átomos. Até porque, gente, por exemplo, lembra que eu falei para vocês? O Espírito Santo, a gente está para receber o Espírito Santo. Só que a gente tem que, realmente, ele precisava passar por esse processo. Vamos colocar as cortes celestes aqui, a biologia, porque se você falar assim, ó, por exemplo, Jesus, ele estava então em comunhão, ele recebeu autoridade, mas ele burlava as regras celestiais. Gente, Jesus verdadeiro, ele nunca faria isso, entende? Porque ele era um tzadik, ele é um justo. Vocês compreendem? Até mesmo Deus, o eterno, ele é a fonte de tudo. Antes da sabedoria ser gerada, ser criada, a fonte infinita, tá? Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele respirar assim, fazer assim, tudo é aniquilar, tá? Então, se ele quiser acabar com tudo, ele acaba. Só que ele é o justo juiz. Não existe nada mais justo do que o justo dos justos. Entende? Então, ele pode sim fazer qualquer coisa, mas ele não burla a regra. Entende? E aí, por que eu estou explicando isso para vocês? Porque biologicamente, como não é ensinado isso, o nosso corpo, ele existe mutações, ele existe coisas que precisam transcender e que ao longo do tempo a epigenética vai tendo domínio sobre a nossa genética, sobre o nosso DNA. Tanto é que coisas que aconteceram recentemente, nesse tempo de uma doença mundial, que existiu muitas coisinhas que veio ali para falar que era para proteção, alteraram até o DNA, tá? Graças a Deus, se vocês quiserem, podemos falar do quanto que a autofagia, os corpos cetônicos e algumas outros elementos que temos pode realmente reconstituir, resetar essas coisas, essa substância que colocaram para alterar o DNA da gente, para tirar o Yud-Rei e Vav-Rei do nosso DNA, porque, como eu falei, os números e as letras em hebraicos, eles têm os mesmos significados, tá? Não é igual nas outras letras, né? Por aí. Então, assim, realmente existe essa questão do DNA da gente que precisa sim estar alinhado novamente com a configuração da fonte, tá, gente? E a epigenética, o que as pessoas fizeram durante esses 6.000 anos, alteraram o DNA. E Jesus foi aquele que veio e ele mostrou, fez, né, modificou e deixou o caminho aberto para que a gente pudesse acessá-lo, tá?
acessar o mesmo caminho e ter essa unidade. Ninguém tinha essa unidade que nós temos, não, tá? Mas existe todas as instruções para que nós possamos alcançar isso. O código genético humano Yud-Hei Vav-Hei assumiu o controle total sobre os átomos de carbono 12. Jesus não operava mais sobre as leis da termodinâmica da Matrix, ele passou a ditar as leis sobre a matéria. É por isso que logo após sair do deserto, ele começou a andar sobre as águas, multiplicar alimentos. Então, gente, lembra que ele falou? Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, se vocês ouvirem as instruções, colocarem em prática, ouvir os meus mandamentos, obras maiores farão. Entende? Ninguém alcançou isso ainda, tá, gente? Mas ele não mente. Então, vamos já para o próximo, dar continuidade aqui. Meu Deus. O último inimigo a ser vencido. A morte e a plenitude da unidade. Enoque e Elias foram arrebatados. Eles pularam a barreira da morte porque alcançaram um alto nível de pureza. Mas eles não decodificaram a mecânica da ressurreição por dentro do sistema. Jesus fez algo diferente e infinitamente mais profundo. Ele permitiu que a Matrix o matasse para provar que a sua biologia espiritualizada era indestrutível. Ele unificou o corpo, a mente e o espírito. A morte está ligada à biologia. A morte é a entropia do carbono 12, é o colapso do vaso de barro que volta ao pó. A ressurreição como transmutação atômica. Quando Jesus ressuscita, o seu corpo não é um fantasma, é um corpo de glória, corpo cristalino, silício, de alta vibração. Ele podia comer peixe na matéria, mas também podia atravessar paredes e aparecer em lugares instantaneamente, onda e frequência. Ele colapsou tudo, gente. Tá? Isso é um termo que a religiosidade não deixa a gente falar, tá? Por isso que se você tiver muito conectado dentro da religiosidade, talvez você tenha termos aqui que eles falam até mal, mas é ciência, tá, gente? Ele fundiu a dualidade, matéria e espírito, em uma única coisa. Ele subiu de corpo, alma e espírito para a plenitude divina, abrindo o portal evolutivo para toda a humanidade. Ele provou que o homem não está condenado a ser um animal marcado na testa e na mão, pelo medo da sobrevivência. Os 40 dias de jejum foram a cirurgia quântica, onde o Messias cortou o traço que prendiam a alma humana, a matrix do carbono, deixando o mapa biológico exato para que todo aquele que decodificar esses passos possa através da pureza, do silêncio e da soberania mental, reativar a assinatura de Deus em si mesmo. A gente não alcançou isso ainda, tá, gente? Por quê? Porque lembra que eu falei que os 98% do DNA precisa da luz, precisa do sobrenatural, precisa da permissão? A gente não tem como ultrapassar algumas barreiras sem a permissão. Então, por isso que no fim dos tempos, isso vai acontecer. Mas, existe uma coisa, né? Uma manipulação muito grande para que as pessoas não tenham esse conhecimento. Exatamente esse conhecimento. Eu acho que eu não tinha mudado. Eu não tinha mudado para vocês, eu acho, gente. Né? Deixa eu já trocar. Tá me dando calor. Já estamos no slide 10. Vamos discorrer sobre a profunda verdade unindo os pregos da matéria, o mercado do azeite e o tempo necessário para o reset
do templo humano, tá? Deixa eu ver que horas são. Ok. Os pregos do 666 versus os pregos da crucificação do templo. Uma metáfora cirúrgica, o 666, os 6 prótons, 6 nêutrons. Entrou uma ligação aqui de novo, gente. 6 prótons, 6 nêutrons e 6 elétrons são os pregos químicos. Engraçado, gente, que parece assim, quando eu vou falar uns negócios bem importantes, eu não sei se travou e se vocês conseguiram ouvir, mas eu vou falar de novo. Os pregos do 666, os pregos da crucificação do tempo. Uma metáfora cirúrgica, o 666, 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons são os pregos químicos que fixam a consciência na densidade da matéria e na ilusão do tempo linear. Gente, o tempo linear só existe no mundo que a gente vive, no 3D, tá? Não existe. No 5D para cima não existe tempo linear, só existe o eu sou, o eterno presente. Então, passado e futuro, ansiedade, arrependimento, né? Entra aqui a depressão também. Quando Jesus é crucificado com 3 pregos de ferro, o mineral do sangue, do magnetismo terrestre e da densidade, ocorre uma reversão alquímica. Ele usa os próprios pregos da Matrix para fixar e imobilizar o ego. Ao perdoar e manter o amor absoluto no ápice da dor, quem conseguiria? Ele destrói o algoritmo do cérebro reptiliano, que exigiria vingança e fuga. Gente, isso... Ai, eu já até comentei isso lá no meu Instagram, sabe? A gente defende o evangelho, a gente fala que conhece a palavra de Deus, mas a gente opera no julgamento. Se as pessoas tivessem oportunidades, elas faziam ali no tempo em que você não concorda comigo, sabe? Era mais ou menos. Aconteceu isso muito, muito, muito. Não fala assim, ó, não fala que os judeus eliminaram os cristãos eliminaram os judeus, os romanos. Gente, foram muitos, muito, muito povo. Então não adianta falar, defender um, defender o outro. Não. Todo mundo achava que estava certo e já queria eliminar o outro. Então, o que é isso aqui, ó? O que acabamos de falar? Essa questão quer ver? Exigiria vingança ou fuga. É a questão do ego, do julgamento, do se achar melhor, né? E isso é Matrix, tá, gente? Ele crucifica o tempo linear e a carne, trazendo com que o corpo, a mente e o espírito colapsassem em eixá de unidade. Unidade absoluta. O último inimigo, a morte, entropia celular. É vencido porque a consciência não erra mais, errar o alvo, tá? E a gente sai muito, muito fora, a gente vibra muito no medo do que eles falam que pecado é isso, pecado é aquilo, mas não compreende que vai muito, muito além. Eles estão dominando as pessoas através do medo, tá? E quando você sabe que você consegue subjugar a matéria através da sua unidade, você erra o alvo muito menos, tá? Isso exatamente acontece quando uma pessoa tem consciência da alimentação, por que ela tá fazendo cada detalhe, que ela descobre que ela é luz, ela descobre que ela é templo, ela descobre que ela é unidade. Tudo isso que nós já falamos até aqui, quando ela sente que ela está sendo manipulada a desistir do processo, ela subjuga aquela vontade. Compreende o quanto isso é importante, gente? Então, o último inimigo a ser vencida é a morte. É vencida porque a consciência não erra mais, errar o alvo. Ela está perfeitamente alinhada com o centro. Eu sei que é bastante slide, gente, mas se eu não trouxer aqui para vocês bem alinhado essas coisas, é difícil de conseguir trazer todos os pontos, sabe? A próxima aula eu vou tentar fazer menor, tá? Mas, assim, eu sinto, realmente eu sinto muito, porque tudo, como eu já disse, todo esse conteúdo aqui é um conteúdo transcendente, é algo que não me pertence, eu recebi, tá? Foi a base de cada estudo, cada pesquisa foi ditada, se você é que vocês me entendem.
Então, todo esse conhecimento, como eu disse também, me afastou de muitas coisas que eram importantes para mim, mas dificilmente uma pessoa que está tão fora do eixo, ela vai conseguir ver uma aula tão grande. Então, para você conseguir assistir todas as aulas e que você que está conseguindo ver, acompanhar, né? Sinta-se em unidade, sinta-se no caminho, na jornada, para realmente alcançar o que você precisa alcançar. E colocar em prática, né? Por isso que é tão importante ruminar. Por que as prudentes não podem dividir o azeite? Na parábola, já vamos passar para outra parte, tá, gente? Eu trouxe para vocês aqui exatamente o que a gente poderia falar ali sobre a biologia. Existe uma questão muito mais profunda que eu não vou falar aqui agora, que aqui não tem um funil onde eu possa falar mais abertamente sobre certos tipos de coisas, mas vou passar já a segunda parte, e se precisar, se eu tiver a oportunidade, eu explico mais profundamente sobre a questão, essa questão que acabamos de trazer aqui sobre a biologia. Por que as prudentes não podiam dividir o azeite? Na parábola, quando o noivo se aproxima, as virgens imprudentes imploraram: dai-nos o vosso azeite. E as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Sobre a ótica da nutrição holística e da biologia quântica, essa resposta não é egoísmo, é uma impossibilidade física e biológica, mas não somente isso. A parte espiritual também. Tem coisas que você tenta explicar para outra pessoa espiritualmente que não entra na cabeça dela, tá? Então, você não pode emprestar a sua sensibilidade à insulina para alguém. Você não pode doar a sua descalcificação da pineal a outra pessoa. Você não pode transferir a autofagia celular que você conquistou com meses de jejum e disciplina para que o corpo que passou a vida inteira inflamando por açúcar, glúten e medo. O azeite é a frequência biológica e espiritual acumulada. É o resultado de um estilo de vida de pureza. Aí as pessoas falam assim, não, eu não preciso disso. Né? Isso daí é vaidade. Eu falei para vocês sobre a questão da hora de orar, né? Na hora do momento. Se você for ficar só repetindo palavras ou lendo um livro aleatório sem compreender, né? Pegar uma frase e ficar lendo, você consegue, sem se conectar com aquilo. O duro é você acessar a fonte na hora da oração, em intimidade, assim como Jesus falou. Entra no seu quarto, fecha a porta e no secreto fale com o seu pai, que ele te ouvirá no secreto. Você consegue isso? Quando você está embriagado, e embriagar não é somente de bebida, tá, gente? Embriagar também a cirrose hepática, tá? A questão do que acontece quando você toma muitas bebidas alcoólicas, acontece também quando você come muito carboidrato, tá, gente? Então, gordura no fígado, por exemplo, dá, né? Vou dar aqui o termo mais fácil, né? A gordura no fígado dá tanto em pessoas que bebem muita bebida alcoólica, quanto as pessoas que comem muito carboidrato. Então, não se engane achando, eu não bebo bebida alcoólica, eu não fumo, eu não estou no meio do mundo. Ó, Senhor, lembra lá a passagem que ele fala assim, ai, ainda bem que eu não sou como eles, Senhor. Gente, a alimentação, se você não controla a sua boca, você é controlado pelo mundo, tá? Então, estar acima do peso quer dizer que você está doente. Se você está doente, é por intemperança. Intemperança. Isso precisa ser dito. Ah, mas eu já tentei de tudo. Seus hormônios estão desregulados. Você está fazendo alguma coisa de errado. Você tem alguma doença crônica que precisa ser curada. Entende? Então, é importante que a gente traga isso, porque as verdades precisam ser ditas. Cadê? Quando o colapso do sistema, a vinda do noivo acontecer, quem estiver inflamado, operando de modo animal, glicose, insulina alta, entrará em pânico neurológico instantâneo. Gente, a biologia, o Shalom, a paz, se você estiver operando com hormônio do estresse, já falei tudo isso, né, gente? Mas você não consegue acessar, mesmo que você queira, tá? E vocês vão compreender os próximos slides, eu vou falar sobre isso. A biologia deles simplesmente não aguentará a voltagem da luz
que está chegando. O vaso racha, gente, tá? Esse termo aqui eu vou falar numa próxima aula. Mas o vaso que não está preparado para receber a voltagem de luz vai rachar. E de vender e comprar o preço do reset biológico e hormonal. Quando as prudentes dizem, ide aos que vende e comprai-os, no nível macro da alta consciência, isso simboliza o preço do processo a comprar. Lembra que nós falamos aqui, tem pessoas que não estão dispostas a pagar o preço. Qual que é o preço? Disciplina. As virtudes necessária, né, ali nesse tudo isso. Você abre mão de muitas coisas, tá? O azeite significa que as imprudentes terão que passar às pressas pelo exato e doloroso processo de purificação que as prudentes já haviam feito ao longo da vida. E não estou falando somente de dieta, tá? Lembra que eu falei, uma coisa não se separa da outra. Se você quiser fazer só uma coisa e excluir as outras, você não alcança. E como você tem... Peraí. Isso não acontece da noite para o dia. A matrix biológica exige tempo para ser resetada. Cronograma do reset biológico. O preço do azeite. Dias e semanas, desinflamação intestinal e queda da insulina basal. Meses, descalcificação da glândula pineal, renovação da fáscia, colágeno e silício. Anos, limpeza epigenética profunda, descompactação dos 98% do DNA lixo. Isso eu falo, existem muitas pessoas que não estão pautadas na mente, no espírito, na parte holística e conseguem fazer muitos anos, por exemplo, a carnívora, a Lion Diet, por exemplo, e ela não acessa esse espiritual, porque ela não está conectada em Exad, em unidade. Essas coisas, gente, vocês vão perceber que, tá? Vamos falar sobre pagar o preço. Pagar o preço. Tem pessoas que pagam preço financeiro, tá? Para chegar num resultado através de estímulos, ali que você vem e aplica ali estímulos que diz que é um milagre, rapidinho você consegue. Eu tive uma empresa o ano passado de marmitas saudáveis e 90% dos meus clientes eram aqueles que aplicavam a caneta. Desses 90% hoje que eu já vi que eu vi na internet que alcançaram um ótimo resultado, tá? Na época, por mais que ficavam enjoados, perderam prazer pela vida, prazer com a esposa, marido, prazer de ir para academia, tudo, tá? E tá, ó, gente, não posso generalizar porque eu tô falando aqui dos meus pacientes. Mas não sei se outras pessoas acontecem também ou se outras pessoas não falam. Porém, o que eu quero dizer para vocês, eles pagaram um preço muito alto financeiramente, mas hoje eles recuperam mais acima do peso do que antes, tá? Então, só quis trazer esse exemplo para você que você entende? Temperança, discernimento, perseverança, disciplina, e precisa desse Exad, dessa unidade. O corpo, o reset hormonal. O corpo precisa de tempo para esvaziar os estoques de glicogênio, quebrar a resistência à insulina, renovar as mitocôndrias e reeducar os receptores celulares e queimar os corpos cetônicos, gordura limpa. Uma pessoa viciada em açúcar que tenta jejuar abruptamente, sem preparo, entra em crise de abstinência e pânico reptiliano. Viu, gente, que vício não é somente em bebida? Abstinência, crise de abstinência, isso é real, tá? A mente, os fluidos limpos, o fluido cérebro-espinhal, licor e o sangue levam tempo para filtrar os metais pesados, alumínio e flúor. E os subprodutos inflamatórios. Só quando esses rios internos estão limpos é que a condutividade elétrica aumenta, permitindo a clareza mental, o silêncio dos pensamentos obsessivos e os sentimentos de alta frequência, amor, paz e gratidão.
Gente, eu mesma eu comendo saudável há 13 anos, eu nunca conseguia jejuar por mais de 3 dias. A partir do momento que me foi entregue, pela graça de Deus, me aprofundar mais, estudar, né, exatamente sobre essa alimentação, eu consegui, né, eu conquistei dias e dias de jejum sem perceber, sem sofrimento, tá? Foi fisiologicamente tranquilo, cheio de shalom e gratidão. Então, você não fica passando mal, fica pensando em comida o tempo todo. Então, para vocês compreender o quanto que isso é importante. O espírito, o combustível. O acúmulo de serotonina e melatonina da alta pureza na pineal é um processo rítmico, alinhado com o ciclo circadiano de paz interior. Tudo isso leva um tempo, tá, gente? É o processo que nós já falamos. A porta fechada e o novo céu. Já vou mudar aqui. Enquanto as virgens imprudentes correm desesperadas para tentar fazer o seu reset metabólico espiritual, de última hora, comprar o azeite, a janela de oportunidade se fecha, a matriz muda de fase. Aqueles que já estavam prontos, com o vaso de barro maleável, cheios de silício, colágeno, corpos cetônicos e com a pineal em infusão de DMT, fundem-se com o noivo. Gente, escrevam isso que eu estou falando. Vai acontecer, tá? E aí, há algum tempo atrás, eu já falei isso aqui em outra aula, quando falaram pra gente que era loucura não se proteger, se prevenir com o experimento que ele estava falando, começaram a querer taxar a gente como delinquentes, como pessoas perigosas. Hoje, essas mesmas pessoas estão admitindo o que foi falado anteriormente, tá? Admitindo que a gente não estava tão errado. Então, aqui explica, e a palavra de Deus, tá? Eu trouxe aqui, mas de uma forma bem na nutrição holística, mas a palavra de Deus fala exatamente isso. Fala que elas vão perceber que precisam buscar esse agente, vai compreender o que vai ficar muito claro, tá, gente? Brevemente as coisas vão ficar muito claras. E eles entram na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não está em Israel, a Nova Jerusalém não está na matéria. A Nova Jerusalém, ela desce. É o 5D que unifica, tá? Que fica no mesmo nível do 3D, e vocês vão compreender isso daqui a pouco, tá? Vamos deixar correr aqui que vocês vão entender. Que as escrituras descrevem como a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro límpido e cheia de pedras preciosas. Apocalipse 21, 18 e 21. Essa descrição não é uma cidade de pedreiros, é a descrição do corpo de luz cristalino, a biologia baseada no silício e na luz geométrica, a que superou a entropia da morte e da dor. Eles não erram mais o alvo, o pecado, porque a sua biologia foi totalmente transmutada na unidade perfeita. A consciência está operando em unidade, o corpo está operando em unidade, né? Corpo, mente e espírito em Echad. Eles tornam-se os vasos que retêm a luz infinita do Criador por toda a eternidade. Gente, queria que vocês compreendessem o quanto isso é real. Sabe? Realmente é o que eu peço. Não dualidade e da soberania prática. O ponto central. Eu mudei para. Deixa eu ver se eu mudei. Agora foi mudar. O ponto central da grande ilusão religiosa e espiritual é de que o rótulo, a linhagem ou o discurso intelectual salvam alguém. A Nova Jerusalém é a transição para a quinta dimensão. Não são eventos de resgate espacial ou geográfico. São o estabelecimento de um estado de ser, uma nova frequência vibracional que opera dentro do mesmo espaço físico, onde o velho mundo desaba. Gente, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu lá no Egito,
tá? Realmente eu quero que vocês absorvam isso, compreendam isso, analisem, regogitem, tá? Ruminem isso várias e várias vezes até que isso fique claro para vocês. Pelo Espírito Santo de Deus, eu quero que vocês compreendam isso que eu estou entregando para vocês, tá? Se eu pudesse transmitir de uma forma mais clara possível que isso é real, tá? O mesmo ambiente, frequências diferentes. O segredo do Salmo 91. O exemplo do Egito é perfeito. Os hebreus e os egípcios que creram não foram levados para outro planeta durante as pragas. Eles estavam no mesmo território geográfico. No entanto, enquanto o Egito vivia o colapso, as trevas e a morte dos primogênitos, a região de Gozém experimentava a luz, provisão e imunidade biológica. A mecânica da frequência. Isso que eu estou te falando, tá, gente? Ficou escondido. Eles não querem, a Matrix não quer, e a Matrix domina religião, política, saúde, todas as áreas, tá? As organizações que existem, todas estão sendo governadas pela Matrix. A mecânica da frequência. Isso é a física quântica da 5D na prática. Duas pessoas podem estar sentadas no mesmo vagão do metrô. Uma está sintonizada no cérebro reptiliano. Eu acho que eu não mudei para vocês. Deixa eu ver, gente. Não mudei, né? Agora foi. Uma está sintonizada no cérebro reptiliano, medo, escassez, pânico da Matrix, e a frequência do Egito. Sabe aquela pessoa que quer o tempo todo guardar mantimento, que está sempre naquele estado de sofrência que vai acabar o mundo? Tá, vai ser muito pior. E a outra está em cetose, com a pineal ativa, em estado de presença e neutralidade, a frequência de Gozém. Gente, não quer dizer que é a paz que excede todo entendimento. Você não tem. Se você está em unidade com o Eterno, se o seu Messias está te governando, ele vai estar presente e vai estar governando. Você está tão unido a ele, não pode estar acontecendo o que for, não haverá medo. O escudo de Salmo 91. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Este salmo não é uma reza mágica de proteção, é a descrição de uma incompatibilidade de fase. A sua biologia e a sua mente vibram na paz e na unidade, Echad. As pragas da Matrix, doenças inflamatórias, vírus mentais, pânicos econômicos, simplesmente não encontram ressonância no seu corpo para que se manifestem. Você se torna invisível para o sistema de controle. E o sistema de controle ainda vai dominar as pessoas que não entraram em comunhão em Echad, tá, gente? Você lembra que fala assim, um vai estar fazendo tal coisa, um será levado e outro será deixado. As pessoas olham isso no literal. Eu estou explicando exatamente como é essa questão, tá, gente? Vamos para o próximo. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Ao recipiente universal. Deixa eu ver se eu mudei dos dois. Adeus ao rótulo de egípcio ou hebreus. Quem falou isso, gente? Quem falou isso? Não exatamente sobre egípcios e hebreus, mas aquele que todos que confessassem, todos que aceitassem a instrução, todos que colocassem em prática, tá? E essas coisas que eu estou falando, isso que eu estou trazendo para vocês, não é novo, tá? Não estou revelando algo novo. Tudo isso, ele está codificado dentro da palavra de Deus, tá?
as instruções da palavra de Deus, alimentares, as instruções de como, principalmente, sobre a cruz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, não é um símbolo para você ficar simplesmente pegando como um amuleto, gente. É para você colocar em prática. Amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Subindo e ao próximo como a você mesmo. É o símbolo da harmonia da árvore da vida. A madeira que foi usada para crucificar simboliza a árvore da vida, que é a harmonia, o Echad, tá? Não dualidade, Echad. A Matrix adora criar divisões. Judeus versus gentil, espiritualistas versus materialista, igreja A versus igreja B. E é assim que eles dominam, tá? E colocam um contra o outro. Todos os seres humanos possuem exatamente o mesmo hardware biológico básico. Todos têm o carbono 12, os 4 rios, que é os fluidos, a glândula pineal e os 98% do DNA lixo, aguardando a ativação. Os egípcios que saíram. O texto bíblico diz que uma mistura de gente, Êxodo 12, 38, vamos lá ler, tá, gente? Saiu do Egito com os hebreus. Eram egípcios que, ao verem as instruções de Moisés, colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, tá? E ativaram a intenção e obediência biológica. E participaram da ceia da pressa, jejum e purificação. Compreende, gente, que as pessoas estão muito na religiosidade e fora da essência verdadeira. Tá? Tô tentando arrumar aqui para mim que sumiu de novo. O código de ação. O universo não lê a sua carteira de identidade religiosa. Vai lá, gente, pega uma carteirinha ali e chega lá no fim dos tempos e fala, gente, mas eu preguei, eu sou da igreja tal, eu sou tão espiritualista nível tal. Não, gente, não é isso que vai funcionar, tá? O campo quântico lê a sua assinatura. Quando eu falo campo quântico, tá? É um termo muito usado dentro da física quântica, dentro da ciência também, neurociência, quer falar muito sobre isso, mas são termos que mostram o universo, tá? Que ele recebe instruções, ele cumpre os mandamentos desde o princípio, desde Bereshit, ele cumpre os mesmos mandamentos, tá? Então, vocês percebem que o que aconteceu lá? Os céus converteram em noite, né? Então, a física quântica que eu falo, o campo quântico simboliza toda a corte celeste, simboliza toda a natureza, simboliza toda a criação em Echad com o eterno, tá? Lê a sua assinatura vibracional, a sua química hormonal, já falamos sobre isso, tá? Sobre exalar, sobre coerência. Se os egípcios purificam seu templo, acalmam o réptil interno e age com misericórdia, mão direita da árvore da vida, ele acessa a providência. Se um hebreu vive na fofoca, no medo, comendo açúcar, inflamando o corpo, né, na embriaguez, o corpo, que não as pessoas falam, não tô bebendo bebida alcoólica, eu sempre falo isso, né, gente, porque para mim é muito contraditório. Ele morre nas pragas do Egito, tá? Então, quando a mulher lá, a cananeia, chegou para Jesus e falou assim, para dar também, né, um pedacinho de pão a ela, e ele falou assim, né, após a fé dela, ela expressar a fé dela, ele disse, né, que também ela faria parte daquele momento. Por quê? Por conta da fé, ela resolveu se encaixar nos moldes daqueles ensinamentos que ele estava dando. Ela olhou para ele e se sentiu transformada só de estar perto dele. Ela precisava viver aquilo. Então, não adianta a gente ter uma carteirinha
e profetizar em nome de Jesus, e expulsar demônios em nome de Jesus, e isso e aquilo em nome de Jesus, e não praticar a essência em coerência, em unidade, tá? Vamos para o próximo. O espetáculo do ego. Senhor, então, acabei de falar isso, eu tinha esquecido até aquele slide, gente. Senhor, em teu nome expulsei demônios. A passagem de Mateus 7, 22 e 23 é o maior choque de realidade para os dogmas, para os dogmáticos. Esse encaixa perfeitamente na análise das virgens e prudentes que tentam comprar o azeite de última hora. Falei, quem não me segue, gente, quiser lá, eu acho que está disponível ainda uns trem que eu fiz uns stories de desabafo lá no meu Instagram. Eu não sei se aqui tem no Instagram, se não tiver, eu deixo aí depois para vocês. Mas quem quiser lá ver, eu falei exatamente sobre isso, sabe? As pessoas que dizem que conhecem Jesus, que falam que é do cristianismo, isso e aquilo, começam a materializar as coisas, colocar tanto dinheiro na matéria e tiram da boca de famintos. E ele disse, Jesus disse, eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Eu tive preso e não foste me visitar. Os budistas, por exemplo, eu não estou falando mal de ninguém, se eu estou contextualizando tudo, tá? Eles não conhecem Jesus. Eles gastam uma fortuna em imagens de ouro, por exemplo, para reverenciar o Deus deles. Assim como os hinduístas, assim como os judeus também gastam muito dinheiro com coisas, né, tipo a Sefer Torah, eu dei esse exemplo lá também, não estou falando mal, gente, eu estou dando um exemplo aqui que realmente, e aí a gente que conhece a palavra de Deus, tem gente morrendo, sem nutrientes, de fome, e com imagens que valem 55 milhões de euros, com bíblias que valem 300 mil reais, disso para mais, com manuscritos que valem 3,6 milhões de não sei o quê. Vocês estão compreendendo o quanto que isso, gente, vai ser colocado na balança, tá? Inclusive essas pessoas que diz que profetizou, que pregou, que fez isso em nome. Vai ser olhada a mão seca delas. A ilusão do ego religioso. O discurso. Profetizei, expulsei demônios, fiz milagres. O intelecto, título e aparências. A realidade, biologia inflamada, mente dual, medo da escassez e falta de misericórdia, mão seca. O veredito, apartai-vos de mim, não vos conheço, incompatibilidade de frequência. Isso é muito, e eu leio assim, gente, porque assim, quando eu falo com a palavra de Deus, eu sinto algo assim que é atemporal, sabe? Mas eu realmente, né? Se eu puder um dia eu venho falar para vocês aqui que eu realmente eu sinto tanto que se eu pudesse, se alguém pudesse me ouvir, eu ia falar muito mais. Mas o meu alcance é muito pequenininho, né? Então, mas essas pessoas operavam no nível do ego espiritual, a marca na mão direita disfarçada de santidade. Uma coisa já vai entrando na outra, né? As próprias explicações já falam sobre os slides. Eles usavam o nome divino para obter poder, títulos, palcos e validação na Matrix. No entanto, por dentro, o barro delas continuava seca. O cérebro reptiliano continuava governando através da vaidade, a pineal continuava calcificada e os canais de misericórdia estavam mirrados, a mão seca. Jesus diz, não vos conheço, porque a palavra grega usada para conhecer é gnóstico, que significa intimidade e fusão total. É o Echad, gente. Não adianta você rezar não sei quantas rezas, você fazer não sei o quê. E eu não estou falando de uma placa de igreja, de uma instituição em si. Eu estou falando geral, tá? Geral. E eu não estou falando também sobre ecumenismo, tá? Não é que todas as religiões são boas. Não é isso. Eu estou falando que a palavra de Deus é boa. Aqueles que colocam se tornar um em Echad, um com o filho, e através dessa unidade com o filho se tornar, né, se configurar
a ele e se tornar um com o Pai, aí sim, é deixar as nossas cascas, nossas convicções, os nossos egos, as coisas que nos impedem de viver essa unidade, tá, gente? Então, realmente, precisamos viver essa unidade. O Messias estava dizendo: o seu padrão vibracional não se funde com o meu, não, mas nós não falamos a mesma língua, química e espiritual. Você tentou usar a tecnologia da luz com a mentalidade do réptico. Então, gente, quando ele fala, né, quando ele fala eu não vos conheço, a palavra conhecer é uma intimidade tão grande, o significado dessa palavra específica é quase que coabitar, é a mesma coisa que acoplamento. Você não sabe onde começa um e onde termina outro, tá? É esse estado de conhecer com Jesus. E você ficar falando dele e não praticar nas suas ações, julgar o seu próximo, porque, sabe? Não vou entrar, né, muito em detalhes nisso aqui agora. Mas realmente é o amor que ele pregou, tá? Conclusão: a Nova Jerusalém é a consciência praticada. A Nova Jerusalém desce do céu porque a mente superior, o corte, e isso é muito importante, tá, gente? Não fala que a Nova Jerusalém é o céu. E em nenhum lugar fala que a Nova Jerusalém é o céu. Fala que ela desce. Mas ela não desce no mesmo nível do 3D, tá? Ela está. Eu falo no mesmo nível, quer dizer que não é a densidade da matéria. Quer dizer que as pessoas vão estar em 5D. Cadê? Eu fui olhar a hora aqui e me perdi, mas já estou terminando, tá? Assume o controle sobre a terra e o corpo, a matéria e o carbono. Gente, Jesus irá governar sobre todas as coisas, tá? Como o rei descendente, ele não governou ainda. Ele precisava desse período, mas ele não governou. Ele governa eu falo, ele já é o governador de toda subjugada e governada por ele, tá? Vai existir essa questão da 5D e a 3D paralelas. O joio e o trigo estão crescendo juntos no mesmo campo agora. A separação será feita por um muro físico, mas por uma barreira de densidade. À medida que a matrix eleva sua pressão e o seu caos, quem não tiver o azeite do reset metabólico, do silêncio mental, da desinflamação celular, da entrega real à providência, entrará em colapso biológico e mental. A salvação. A 5D é a plenitude, e a plenitude são para os praticantes, para os que limpam os corpos por dentro, para as virgens que silenciosamente acumulam azeite na calada da noite através da disciplina diária, diante do noivo, as máscaras caem. A única coisa que brilha é a luz que o seu próprio corpo aprendeu a conduzir através da pureza do barro. Gente, ruminem bastante sobre isso, meditem sobre isso, compreendam sobre isso, porque isso é muito importante, tá? Já estamos finalizando a aula. Eu espero realmente. Eu acho que eu não tinha mudado para vocês, né? Eu não tinha mudado. Quem quiser os slides, me fala aqui, tá, gente? Que eu vou achar uma maneira de mandar para vocês, tá? Manda uma mensagem que eu dou um jeito. Então, vamos encerrar essa aula de hoje, né? Na próxima aula, dentro da base de Provérbios 9, vamos adentrar nos 7 pilares. É muito importante a gente compreender os 7 pilares, tá, gente? Como está conectado na nutrição holística e interfere na nossa biologia. Então, essa vai ser a próxima aula. Espero que vocês tenham chegado até o final aqui comigo, segurado na minha mão, esteja firme comigo nessa jornada, porque o conteúdo, pode ter certeza que o conteúdo que eu transmiti para vocês aqui é um conteúdo muito, muito espiritual e especial, que conecta todo esse
essa transformação que a gente precisa colocar em prática. Essas instruções que vão conectar, né, que nós podemos aprofundar ainda mais dentro das instruções da palavra de Deus, mas assim, eu trouxe bem rapidamente, né, deu 1h24, mas mesmo assim, eu tentei passar abrangendo tudo de uma forma que pudesse entregar e transbordar para vocês, tá bom? Compartilhe aí com as pessoas que vocês acham que necessita desse conteúdo, curta para mim saber que você está gostando. Quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí para acompanhar essa jornada dos 40 dias, tá bom? E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima aula.